Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. E que Ele possa trazer para nós hoje mais uma porção diária da sua palavra. Eu sei que final de semana é um momento de muita agitação do coração, principalmente para aqueles que estão passando por uma luta familiar, mas o Senhor tem o remédio para o nosso coração. O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje em o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 7 de Marcos, ele é um capítulo especial. Marcos foi descrito como o primeiro evangelho escrito ali por volta dos 60 anos depois de Cristo. Marcos, ele não era apóstolo, ele era considerado filho. Alguns historiadores dizem que ele era filho de Pedro, e por alguns relatos que tem na carta de Pedro, alguns relatam que ele era filho espiritual de Pedro, ou seja, um discípulo. E através dos relatos do apóstolo Pedro, ele identificou: é o evangelho, é o livro mais vendido da Bíblia separadamente. É o João Marcos, que acompanhou também o apóstolo Paulo. E os outros dois evangelhos sinópticos, que são Lucas e Mateus, os historiadores dizem que foram escritos a partir desse evangelho. Nós já vimos o Senhor honrando. Isaías 60, 22, o menor virá a ser o maior. Eu, o Senhor, no tempo certo, o farei. Glória a Deus. Eu quero repetir isso porque talvez alguém precise ouvir isso hoje. Eu, o Senhor, no tempo certo, eu farei. E ele fez com Marcos. E é impressionante como Marcos redige o seu evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vem apresentando Jesus. Ele apresenta Jesus como filho de Deus, mas como servo. E ele vem relatando vários mesmo, milagres. Como a filha de Jairo, que é um fariseu, do capítulo 5, que ele ressuscita a menina de 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Ali no capítulo 5 é o que eu mais gosto, porque tem o gadareno também, que era o endemoniado que andava pelos cemitérios quebrando as correntes e as algemas a qual ele era preso, tamanha violência com a qual aquele homem andava. Mas no capítulo 7, sem motivo nenhum, ele vem trazendo instruções justamente sobre aquilo que os fariseus colocavam e ensinavam, que eram os líderes judeus da época. E aí, olha só como começa o texto que eu li. Jesus chamou a multidão para perto de si. Irmãos, Jesus sempre chama a atenção para perto de si. E os fariseus, eles sempre tentavam tirar o povo de perto de Jesus. Eu quero repetir isso para que alguém entenda. Jesus sempre chama nós para perto de nós. O Pai quer nós perto deles. O Pai se considera como uma galinha, e nós os seus pintinhos, que fica debaixo das suas asas, ao qual ele tem o prazer de cuidar. Mas mais do que isso, depois de todos os milagres, ele traz um grande ensinamento para nós. Ele fala: ouçam todos vocês e procuram entender. Porque nós temos que procurar entender. Ele expulsou o demônio, ele curou, ele levantou morto da menina que tinha morrido, tinha acabado de morrer. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele fez todos os milagres, curou aleijados. Ali tem uma série de relatos. Mas nesse final ele falou: procurem entender. Por quê? Porque os fariseus, olha o que ele estava falando. Olha como começa o capítulo 7. Certo dia, fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus, porque causou um grande alvoroço ali. Todo mundo estava querendo ver. Imagina esse homem levantando defunto. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria saber quem que era esse. E a verdade é que nós chegamos a Jesus porque algum problema cometeu a nossa vida e nós queremos solução para aquilo. Aquilo que nós não temos dado conta de resolver, Jesus consegue. Mas olha só para você ver. Eles, em vez de olhar para Jesus, observavam que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. E o Senhor, na primeira parte do capítulo 7, ele dá uma dura
exortação para os fariseus, falando que eles se preocupam com o exterior do copo, quando deve lavá-lo. Por quê? Porque o Senhor se preocupa como está o nosso coração. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Salmo 19, versículo 7. Diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Eu quero repetir. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Porque a intenção dos fariseus era justamente exercer domínio sobre com o medo e com a culpa das pessoas. É isso que Satanás faz. Ele nos mantém escravos diante a culpa que nós sentimos. E Jesus morreu na cruz justamente para que nós não fôssemos mais ingênuos, para que nós pudéssemos assumir o controle da nossa própria vida, usando o nosso livre-arbítrio. Por isso que ele fala: ouçam e procurem entender. Mas qual que é a diferença, Alisson? Está justamente no ouvir. Mateus capítulo 13, eu tenho falado muito sobre a parábola do semeador, aquele que vem e semeia a mensagem. Qual que é a diferença, irmãos? É bem simples. A semente que caiu na beira do caminho é aquele que está ali observando de lado, porque nem ouve a mensagem direito. Aí Satanás vem e rouba a mensagem com facilidade. Depois aquela que é plantada entre as pedras. A palavra fala que ela até recebe com alegria, mas quando vem as dificuldades da vida, logo leva. Por quê? Porque não criou profundidade. Então o Senhor quer que nós criamos profundidade na mensagem dele. A terceira é sobre os espinhos. Os espinhos trazem sufoco, angústia, são as preocupações da vida. O que comer, o que vestir. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz para nós não nos preocuparmos com essas coisas. Basta a cada dia o seu mal. E é por isso que o Senhor, em Êxodo 3,14, ele traz uma perspectiva para nós. Ele fala: eu sou. Ele se apresenta com esse nome: eu sou, Yahvé. Eu sou o que você precisará que eu serei. Ele não fala que eu serei, e ele nem fala eu fui. Ele chama a atenção para que nós olhamos para o tempo presente. Por quê? Porque isso tem uma capacidade de sufocar, para nós olharmos para o agora. Agora, quem é que recebe a palavra e multiplica 30, 60 e 100? Aquele que ouve com atenção, que presta atenção. Vocês já prestaram atenção que quando nós vamos ler a palavra, ou vamos assistir uma ministração como essa, por exemplo, que eu estou passando a vocês, a galinha começa a cacarejar, toca a campainha, o telefone toca, o WhatsApp chama. Muitas coisas acontecem para tirar a nossa atenção. Nós vamos ler a palavra, é uma guerra espiritual, irmãos, e é necessário que nós oremos a respeito dessas coisas. Em Lucas 10:19, o Senhor fala que deu toda a autoridade para nós pisarmos em cobras e escorpiões, e nós não sofreremos dano. Mas perceba que nós não sofreremos dano se nós partirmos para a luta, ou seja, pisarmos. Se nós tomarmos atitude, nós temos esse poder. E tem muitas pessoas supervalorizando Satanás e os seus agentes, como esses fariseus. Por quê? Olha só, não é o que entra no corpo que contamina o homem. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Irmão, o nosso coração, Salomão fala em Provérbios 4:23, que é as fontes da vida. Ele fala para nós guardarmos o nosso coração. Então, o problema não é o que nós estamos falando, o problema é a fonte. Nós temos que cuidar aqui. O Senhor se preocupa, porque não adianta nada ele fazer aqueles milagres todos. Não adianta, irmão, ele expulsar os demônios da nossa vida. Não adianta ele curar a nossa enfermidade. Não adianta, sabe, ele parar. Olha, perceba, eu quero ler com vocês aqui, ó. Aqui, ó. A mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás. Assim como ele fez com a multidão, chamou a multidão para si. Ele se aproximou. Qual foi o grande segredo dela? Ela se aproximou de Jesus. Por trás, no meio dele, pois ela pensava. Por que ela pensava? Porque ela ouviu. Ela ouviu com atenção o que ele fazia. E ela ouviu com atenção. Então, muitas vezes, nós estamos assim, sabe? Deus, manda minha bênção. Senhor, faz chover. Manda chuva de bênçãos. Mas o Senhor está lá de cima falando, se eu mandar chuva agora, o seu solo não está preparado. Eu vou acabar com tudo que eu fiz. Então, é necessário esperar o tempo, às vezes. Nós prepararmos o solo para receber. Aquela mulher, ela foi curada. E perceba que
Deus é tão bom que ele faz infinitamente mais. Jesus começou a olhar ao redor e perguntar quem é. Por quê? Porque ela tinha sido curada da enfermidade, mas ela não tinha sido curada das suas emoções que teria provocado. E quando Jesus vai falar com ela, fala: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, ele trouxe ela para a família, um pertencimento, algo cuidadoso, amor. O amor que cura o coração da gente, o amor contido na palavra. E aqueles fariseus, eles não amavam. Irmãos, presta atenção nesse texto. Marcos 7, 9 diz: vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pela sua própria tradição. Ele falou. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu a lei: honre seu pai e sua mãe. Quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que se alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-lo, jurei entregar a oferta a Deus no templo. Percebe? Percebe a singularidade do comportamento deles? Eles estão preocupados só com o próprio ego. Não tem confiança que Deus sustentará nem a obra deles, que é a casa de Deus, e nem mesmo a vida deles. E por isso tirem. É bem verdade. Hoje eu vi uma notícia eu sempre falo mal, mas tem muitos bons pastores. Eu vi o André Valadão, chamando as pessoas, falando: quem tem uma casa para pagar, quem tem uma parcela da casa em atraso, ou quem está com ordem de despesa, a igreja vai pagar. Tá aí na internet, eu vi hoje. Tá aí, irmão. Isso é igreja, porque em Atos 4:34 fala que eles vendiam todas as casas. É lógico que eu não devo vender a minha casa se eu só tenho uma. É a que Deus me deu para cuidar de mim e da minha família. Mas lá está falando de pessoas que tinham várias posses, ou seja, muito dinheiro guardado. Para quê? Para dividir entre os irmãos que não tinham nenhum. Irmão, é dar uma notícia de fardo leve, aliviar o peso do irmão. Foi para isso que Jesus nos chamou. E quando nós damos uma notícia de um fardo pesado, ou seja, nós acreditamos que aquilo que sai da boca é verdade, nós começamos a fazer barganha com Deus, sendo que Deus já tem derramado uma chuva, que mesmo que seja mínima, ao nosso coração, que é suficiente para que nós fiquemos de pé. Ou tem faltado alguma coisa na sua casa? E isso deve gerar em nós um sentimento de gratidão, porque o Pai já tem feito coisas boas para nós. O Pai já tem cuidado de nós. E Jesus termina, fala assim: quem tem ouvidos, ouça, mas ouça com atenção. Remete a palavra justamente de Mateus 13, para ouvir com atenção, porque essa palavra ela é capaz de revigorar a alma. Mas eu quero terminar aqui com vocês com o texto de Tiago, porque todos nós temos uma palavra. Assim como Jesus não deixou aquela mulher do fluxo de sangue, mesmo depois de ter tocado ele, sair sem uma palavra, eu quero deixar uma palavra para vocês hoje, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala: portanto, removam toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham em prática. Não adianta nada, meus irmãos, eu ir lá para a academia e só ouvir o que um instrutor manda eu fazer se eu não exercitar. A fé também é um exercício. Todos os dias nós vamos ser colocados à prova para exercitar ela. O mundo é cão. E amar é algo que tem que ser colocado na prática. É o amor que cura todos os males do mundo. Quando o amor perfeito vier, todo medo irá embora. Do contrário, só enganam a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, será como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Irmãos, a palavra, ao contrário dos que os fariseus fazem, observavam que alguns de seus discípulos, esses fariseus, eles sempre procuram defeito nos outros, mas não olham em si mesmos. A palavra tem que ser usada como espelho primeiro, para depois ser usado como espada para eliminar o mal. Porque senão ela não tem validade nenhuma. Quando se afasta do espelho, nós estamos eliminando a prática da nossa vida, que tem toda a capacidade de nos salvar do mal que nos cerca. Lembra que ela revigora a alma e traz sabedoria a quem é inocente. Perceba que o Senhor Jesus fala que aquele que ama é aquele que obedece os seus mandamentos. E o que ele está falando para nós hoje, Alisson? Se você não entendeu nada e entender isso agora, toma cuidado com o que você ouve, porque nós somos influenciados. Feche os ouvidos. Salmo 1, versículo 1. Não se assente
à mesa dos escarnecedores, nem daqueles que zombam de Deus. Não aceite o conselho dos ímpios. Eles não têm nada a oferecer. Quem amou na prática, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ainda quando éramos pecadores, para que todo aquele que nele crê tenha vida, e que essa vida seja abundante. Que Deus abençoe vocês. Ficam com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.